Bem-vindos a mais um Terças de Crime. Eu sou a Dani, eu trago para vocês o massacre de Suzano. Eu vou contar o que a mídia não contou para vocês, então eu peço que vocês me acompanhem até o final. Roda a vinheta. No dia 13 de março de 2019, o Brasil parou para acompanhar o caso de dois matadores em massa, que invadiram a escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, com um único propósito: cometer uma chacina e tirarem as próprias vidas. Tudo começou bem cedo naquela manhã, quando a primeira vítima foi o tio de Guilherme, 17 anos, um dos executores. Ele entrou, matou o tio a sangue frio, roubou um carro onde seu tio trabalhava. Logo em seguida, Luiz Henrique, de 25 anos, adentra o carro e eles vão direto para a escola. O primeiro a entrar na escola foi o Guilherme, tá? Ele já logo começou a dar os primeiros disparos. Em seguida, entrou o Luiz Henrique. Ele fechou a porta, impossibilitando que os alunos conseguissem sair da escola. Sem dó nem piedade, eles atiram e atacam várias pessoas, tá? Acabou por matar 7 pessoas, sendo 5 alunos, uma coordenadora e uma inspetora. E aí, logo após todo este massacre, o Guilherme acaba por matar o seu comparsa e em seguida ele tira a própria vida. Na época, a mídia mostrou que tinha um terceiro menino, um terceiro partícipe, tá? Que estava envolvido no caso. A questão é que esse terceiro partícipe, ele não é tão inocente assim, tá? Neste caso. Na época, este menino com 17 anos, ele era o elo mais forte entre os três, tá? Então ele era o mandante e o Guilherme e o Luiz Henrique, eles eram os executantes do crime. Aqui neste caso, tivemos a ajuda de uma professora que foi extremamente fundamental para poder incluir este terceiro partícipe no crime, tá? Esta professora, ela levou um desenho que este jovem tinha feito em sala de aula. Ele tinha feito o desenho de um massacre, tá? Ela achou muito estranho este desenho. No momento ela não achou assim, né? Achou que tinha alguma coisa errada, levou para a diretoria, ficou assim de ser apurado com uma psicóloga e só que encerrou por ali mesmo, não deu continuidade no caso. E ela achou estranho, então ela levou esse desenho até a polícia. A partir deste momento, esse menor foi dado como primeiro partícipe do crime, tá? E aí a polícia teve acesso aos celulares desses 3 jovens e viram que eles sim trocavam mensagem entre eles. A polícia também apurou que eles não acessaram a Deep Web, assim como foi divulgado muito pela imprensa, tá? Porque geralmente, quando acontece um crime, a mídia gosta de dar uma incrementada para poder, sabe, fazer aquele alvoroço para chamar mais atenção. Não que não fosse o que os meninos fizeram, que o crime que eles cometeram, sim, foi, né, foi extremamente chocante. Porém, só que para dar uma incrementada, a mídia divulgou que eles tinham acessado a Deep Web, mas foi comprovado que eles não tinham feito isso. Este partícipe, que não é mais um menor de idade, ele continua internado, tá? Ele teve uma ligação direta com o crime e foi constatado que um tempo antes ele fez até treinamento de tiro, tá? Para poder executar esse massacre. E teve todo um planejamento para este crime, tá? O planejamento durou em torno de 4 anos. Então, se os meninos tinham 17 anos na época do crime, quando eles começaram a planejar, eles tinham em torno de 13 anos. Também foi relatado que este partícipe, além dele planejar todo o massacre, ele tinha uma função, que era de estuprar as meninas. Então, 13 anos. E além de tudo, foi mencionado também que eles queriam superar o massacre de Columbine, tá? Foi um massacre que teve muita repercussão, que aconteceu nos Estados Unidos, que envolveu 2 jovens, também mais ou menos da mesma idade, que acabaram por tirar várias vidas, né, dos seus colegas de escola. A polícia, ela não conseguiu entender por que este terceiro partícipe não foi no dia do massacre, tá? Só que no dia do massacre, este partícipe, o que ele fez? Ele mandou uma mensagem para a professora dizendo que ele já sabia
que ia acontecer. E a professora ficou chocada, porque ele falou com muita naturalidade. Ela falou assim, mas você não ficou espantado? Você não ficou chocado com isso? Ele falou, não, normal, era normal. Só que aí a professora lembrou, né, quando esse menino ligou para ela lembrou do desenho do massacre. Lembrando que este desenho foi um trabalho dado em aula que era para os alunos mostrarem que eles almejavam para o seu futuro. E este partícipe, ele almejava executar um massacre. Simplesmente assim. Aqui neste crime, nós entendemos que é um crime de ódio, tá? Onde os executores, eles se sentem injustiçados de alguma maneira, injustiçados pela sociedade ou pelas suas vidas, né, em si. Eles acham que podem cometer esses tipos de crimes para se sentir vingados, né, para se sentirem como heróis. O Guilherme, de 17 anos, ele estudou na escola, tá? E na época ele foi visto como cabeça do crime. Ele cresceu em uma família desestruturada, tá? Ele foi criado pelos avós, os seus pais eram ausentes, a mãe era usuária de entorpecentes, tá? E ele alegou que ele saiu da escola porque ele sofria bullying, tá? E ele gostava da cultura gótica e ele simpatizava com o nazismo. Com a morte da avó, que tinha ocorrido 4 meses antes, o Guilherme passou a dar sinais de depressão. O Luiz Henrique, de 25 anos, ele também foi aluno da escola, tá? E ele vivia com os pais, um irmão mais velho e o avô. E o Luiz, ele trabalhava com jardinagem ali em São Paulo. Já o terceiro partícipe, que tinha 17 anos também, ele, na casa dele, foi encontrado desenho de pessoas mortas, mensagens criptografadas e uma bota militar muito semelhante às achadas na casa dos outros dois, tá? 5 dias antes do massacre, este partícipe com o Guilherme, eles foram treinar disparos em um stand de tiros, né? Então eles foram treinar com airsoft e arco e flecha. E todos eles frequentavam uma lan house, tá? Eles se juntavam para jogar jogos, para conversarem, tá? E aqui também foi questionado se os jogos, tá? Esses jogos de videogames violentos, se eles poderiam influenciar nesses crimes. Eu tenho uma visão que não é porque você joga um jogo que você vai sair matando, até porque senão a gente tá tudo ferrado, né? Porque um monte de gente joga e isso não é parâmetro. Mas eu penso, na minha visão, que se você tem algum transtorno, alguma doença, algum problema, isso pode dar uma atenuada, isso pode complementar, isso pode ajudar, tá? A sensação que eu tenho é que eles entram, né, naquele personagem, tá? Até porque se você vê os jogos, são muito reais em relação aos tiros, como que se desenvolve ali, né? Você só vê a arma como se você estivesse realmente deste lado. Então dá a sensação que naquele momento ele se sente como se fosse aquele personagem do videogame. Lógico, não é porque eles jogavam que foi por isso que eles cometeram os crimes, ok? O terceiro partícipe, ele soube escolher muito bem, né, os seus executores para este crime, né? Porque ele, como um psicopata muito racional, frio, ele não tem emoção, né? Então ele conseguiu enxergar as falhas, a vulnerabilidade nos outros dois, tá? Então, assim, mais ou menos tipo Suzane von Richthofen, que ela queria executar os pais, mas o que ela fez? Muito racional, ela manipulou os irmãos Cravinhos para que eles executassem o crime para ela, né? Então ela saciou a sua vontade, o seu desejo, sujando a mão dos irmãos. Tem um detalhe importante neste caso de assassinos em massa que geralmente não tem essa terceira pessoa, ok? Tem um assassino ou dois, né? Exemplo de Columbine, porque ele por si só ele já tem motivações suficientes para cometer, para executar o crime. Aqui esse terceiro partícipe simplesmente foi só o isqueiro para acender a fogueira que já estava prestes a ser queimada. Então temos aqui o terceiro partícipe como o elo mais forte entre os três, o Guilherme como o mais determinado para executar e o Luiz Henrique como o mais influenciado entre os três. Não quer dizer que só porque o Guilherme
né? Foi lá, ele, por ser mais determinado, por ele trajar roupa preta, por usar máscara de caveira, por estar com arma em punho, que ele era forte. Não, ele se sentia vítima da sociedade, né? Ele queria passar a ideia de vingança, né? De heroísmo. E o suicídio faz parte disso tudo, tá? Ele se passa como herói e ele depois se sacrifica, isso na cabeça dele, né? Por essa causa, né? E ele acaba por tirar a sua vida como justificativa pelo ato heróico que existe apenas em sua cabeça. E o terceiro partícipe simplesmente só foi preso pelo seu narcisismo, né? Porque ele foi muito racional. Ele foi muito racional. Se ele não tivesse mandado essa mensagem para a professora, se gabando, né, que ele já sabia, provavelmente teria uma dificuldade para chegar até ele, ou realmente não teria chego de fato que ele também participava, né? Mas o fato dele mostrar, né, que ele sabia do caso fez com que ele fosse preso. Mas graças a Deus, a professora conseguiu identificar, né, que lembrou do desenho que tinha alguma coisa de errado e alertou a polícia para que de fato chegasse até este partícipe. Como eu mencionei, eles não acessaram a Deep Web, eles não tiveram ajuda de terceiros, até porque se eles tivessem ajuda, eles teriam cometido este crime antes, tá? Então, assim, como eles não tinham recursos financeiros, eles precisaram juntar dinheiro para poder comprar todas as armas e munições para, de fato, cometerem o crime. Esses tipos de crimes são difíceis de serem previstos, tá? Quando vai ver, já aconteceu. Só como eu já mencionei para vocês que as pessoas dão sinais de alguma coisa errada. Criança, esses jovens com certeza também deram algum sinal de que tinha alguma coisa de errado, tá? Então as pessoas que estão envolvidas, pais, mães, tá? Avós, tios, quem for que estiver próximo, preste atenção se ela tá tendo um comportamento diferente, tá? Para ficar ligado. Eu sei que tinham problemas familiares, ok? Mas alguém de fato deve ter visto, mas achou que não era nada demais e acabou por deixar passar tudo isso, né? Também surgiu todo o questionamento sobre venda de armas para menores. E neste caso, foi apurado que teve um vendedor chamado Cabelo, que, né, ele que vendeu as armas e as munições para os meninos, só que ele alegou que ele não sabia para que os meninos iriam usar essas armas, essas munições. É lógico que ele sabia, não sabia de fato que os meninos iam entrar na escola e sair matando todo mundo, mas ele sabia que os meninos iam fazer alguma coisa, né? Porque um menino de 17 anos ia pedir uma arma para tomar conta da casa, né? O promotor pediu que o Cabelo fosse a júri popular, tá? Porque ele entende que se o Cabelo não tivesse vendido essas armas e munições para os jovens, eles não teriam cometido esse massacre. É lógico que se eles não tivessem comprado com o Cabelo, eles teriam comprado com o fulano, tá? Eles estavam determinados a cometer esse crime, ok? E se eles não conseguissem armas de fogo, eles iam usar armas brancas, assim como eles usaram machadinho, faca, tá? Isso não ia ser empecilho para eles cometerem o crime. Eles estavam determinados e eles iriam fazer de qualquer maneira. Mas o juiz, ele não entendeu como dolo, tá? Da parte do Cabelo. Eu acho que, no mínimo, o Cabelo teria que ser condenado por vender armas para menores de idade, né? Mas nem isso aconteceu, né? Ele simplesmente falou que ele não sabia para que os meninos queriam, né? As armas e munições, e o juiz aceitou e ficou por isso mesmo. Também tem todo um questionamento sobre bullying, tá? Porque foi falado que eles diziam que sofriam bullying, né? Mas na verdade eles faziam bullying com seus colegas de classe, tá? E além de fazer bullying, eles eram racistas, tá? Eu tenho uma visão, é a minha visão, que geralmente é uma pessoa que sofre, que faz o bullying,
ela também sofre algum tipo de bullying, tá? Ou maus tratos, algum abuso, e ela acaba por externar essa raiva, esse sentimento, e acaba por cometer esses atos com outras pessoas. Lógico, né? Todo mundo que sofre maus tratos sai fazendo bullying, tá? É o meu pensamento. Até porque uma pessoa que não tem problema algum, ela não faz esses tipos de coisas com outras pessoas, a não ser que ela seja cruel. Quando a negligência vem de casa, a escola tem um papel importante em detectar esses tipos de comportamento, tanto de quem faz o bullying e tanto de quem sofre o bullying, ok? E o educador tem que ter uma visão apurada e comunicar aos pais, porque, como eu já mencionei, os pais às vezes não têm essa percepção do comportamento do filho porque eles têm sentimentos envolvidos. E quando se tem sentimentos envolvidos, fica muito mais difícil de detectar essas alterações. Por isso eu falo que os pais não podem ser alienados, os pais têm que prestar atenção, eles têm que ser mais racionais do que o filho está acontecendo, né? O que está passando com o filho, para tomar providências, tanto se ele está cometendo o bullying com alguém, ou até se o seu filho já está sendo oprimido por alguém que está fazendo bullying com ele. Então é isso, pessoal. Hoje foi o caso do massacre de Suzano. Vidas se perderam, sonhos, né, não se concluíram, né, famílias foram destroçadas pelas atitudes desses dois jovens. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da maneira que eu trago os casos para vocês, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Se vocês gostam de séries, documentários, me siga nas redes sociais, Dani Cucci Oficial. Lá também tem resenhas de livros, tá? Então, eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!